Fala, Edair Guerreiro, tudo bom? Tá por aí? Ah, beleza. Estão me ouvindo? Ih, alô, alô, estão me ouvindo? Oi, André, tudo bem? Opa, agora sim. Maravilha, gente. Vou percorrer nas outras salas, então. Tô vendo que aí deu certo. Não, Abraço, aqui deu bom certo. trabalho. Hoje você está me ouvindo, né? E eu estou ouvindo o senhor. Que bom, tô tendo o prazer. Abraço. Abraço. Eu estava acompanhando. Bom dia a todos.
O som já está ligado. Você pode falar. Já está compartilhando a primeira apresentação. Tá certo, eles conseguem ouvir. Desenho. This meeting is being recorded. Olha, desenho em cima. Sim. Aquele negócio preto é a gente. Isso. E ele vai dando foco conforme a gente anda também, mas procura não sair daqui. Tá certo. Então, pessoal, bom dia. Quero dar um bom dia aí para o Josias e para o Lucas. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvimos sim, perfeitamente. E o Carlos? Boa tarde a todos. Carlos, está me ouvindo? Sim, boa tarde. Então, boa tarde. Então, nós vamos dar início aqui à nossa sessão. A gente vai passar os vídeos pela sequência das apresentações que foi disponibilizada para a sessão, e a gente vai seguir a seguinte dinâmica. Nós vamos passar o vídeo, depois nós temos, entre a apresentação e as discussões, 8 minutos para cada etapa, então, ao todo, 16 minutos entre a apresentação do vídeo e as discussões. E, após esse tempo, a gente passa um outro vídeo e segue a mesma dinâmica. Aí, no final do tempo que nos sobra, a gente faz um fechamento, tentando conversar com todos os temas, que tem temas que se conversam muito aqui. Eu acho que os temas são muito parecidos, de controle interno e de governança. Então, a gente vai dar início à nossa sessão. Sejam todos bem-vindos ao SEMEAD, aos presentes aqui. É uma alegria tê-los aqui conosco. E vamos, então, dar início ao nosso trabalho, para que a gente possa ter uma tarde produtiva, que a gente possa levantar aqui muitas reflexões daquilo que vai ser apresentado e que os trabalhos futuros acompanhem o esforço de cada um de vocês naquilo que vocês trouxeram para o evento. Eu me chamo Edair Canuto da Rocha, eu sou professor da Universidade Federal do Oeste do Pará e sou doutorando do programa do PPGA da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, da USP. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos aproveitar aqui o nosso momento de discussão e aprendizagem. Pode falar. Então, nós vamos dar início. O primeiro trabalho vai ser intitulado Contribuições do Controle Interno para a Governança Pública na Perspectiva da Teoria Ator-Rede, que vai ser apresentado pelo Josias. Eu vou colocar o vídeo e se com o áudio ligado der retorno, vocês me avisam no chat que daí eu tiro o áudio, tá? Bom dia a todos. Eu sou Josias Santana dos Santos. Vou apresentar o artigo intitulado Contribuições do Controle Interno para a Governança Pública, um estudo na percepção dos auditores internos das IFES. Sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e tenho como coautora do trabalho a professora Andréa de Oliveira Gonçalves, também da Universidade de Brasília. Inicialmente, gostaria de introduzir o nosso trabalho a partir de um conceito apresentado por Barreto et al., em que diz que o controle interno é um instrumento utilizado por parte da administração que almeja a diversidade das organizações e sua complexidade, usando com a finalidade de que essas organizações alcancem um bom desempenho. Isso, portanto, temos como um tema atual e relevante, a partir das leituras sobre a temática, e que esse tema vem sofrendo influências de fatores tais como as transformações que vêm ocorrendo tanto no ambiente interno como no ambiente externo das instituições. Além disso, influência sobre as perspectivas para as entidades do setor público se faz necessária uma maior atenção das pesquisas acadêmicas, dada a carência de estudos. Apresentamos como questão de pesquisa a seguinte:
qual a percepção dos auditores internos das instituições federais de ensino acerca das contribuições do controle interno para a governança pública. Assim, o trabalho tem como objetivo analisar essa percepção dos auditores internos sobre as contribuições que o controle proporciona para a governança. Entendemos que o trabalho se justifica pela necessidade de discussão do tema e uma necessidade de aprofundamento maior, especificamente no que concerne ao controle interno no contexto da governança do setor público. Bom, como referencial, apresentamos 3 tópicos. Inicialmente, o tópico da a nova administração pública e a Se quiser, eu interrompo, mas de novo. governança, em que discorremos a partir das mudanças na administração a partir da década de 90, sobretudo aquelas com cunho gerencial, né, em que se destaca aí a New Public Management, essa administração que pautou-se por um modelo ideológico e em que nela o Estado ele volta-se para o mercado e para a gestão prática, né, onde aí se observa uma redução nos postos de trabalho na administração pública. Trazemos também um tópico sobre os princípios da governança no setor público, onde apresentamos que a governança ela adequou-se aos princípios da governança corporativa das instituições privadas, né? E esses princípios eles foram definidos a partir do interesse em orientar os gestores públicos e toda a sociedade de uma maneira geral sobre os princípios e práticas da boa governança, de maneira que possa atingir uma maior eficácia e maior legitimidade das suas ações. O terceiro tópico abordado é sobre o controle interno na governança. Então, a partir do estudo de Teixeira e Gomes, de 2019, identificamos que para que as funções de governança, assim como a avaliação, a direção e o monitoramento, que sejam adotados de maneira correta, o referencial básico que é estabelecido pelos órgãos de controle interno, eles apontam tanto a liderança como os aspectos da estratégia e o controle relevantes para o desenvolvimento da governança a que se corresponde. No que se refere aos aspectos metodológicos, a pesquisa classifica-se como do tipo descritiva, com abordagem quantitativa. Vamos trabalhar aí para avaliação dos dados, análise fatorial exploratória. A pesquisa se caracteriza como um estudo de campo. A pesquisa bibliográfica e documental foi os procedimentos para a composição do referencial e o aspecto prático da pesquisa para a coleta de dados foi a pesquisa por meio de questionários eletrônicos ou pesquisa survey. A partir do estudo da literatura, identificamos 11 possíveis fatores que serão testados a partir da análise fatorial para identificar a correlação e o poder explicativo dos fatores mais significativos. Então, foram tratados a aderência às normas internacionais, o planejamento da auditoria dentro do modelo da ABR, auditoria baseada em risco, atividade de consultoria na auditoria, auditoria contínua, avaliação das políticas públicas, aspectos da desburocratização, modernização da legislação, transparência, participação da sociedade, integridade pública e o accountability. Então, foram esses 11 fatores que foram tratados. Os procedimentos para a coleta de dados se deram a partir de questionário eletrônico de múltipla escolha, com a escala de 10 pontos, entre a discordância e a concordância. Esses questionários foram aplicados junto ao público de interesse, no caso, auditores internos. Com predominância das características dos respondentes, 53% são do sexo masculino, 44% formado em contabilidade, 50% possui formação estrito sensu, 43% dos respondentes são chefes de equipe e a grande maioria tem 5 anos, pelo menos, na atividade. Como resultado, identificamos que a variável planejamento de auditoria, a transparência, a integridade pública e a accountability obtiveram as maiores médias como contributo para o controle interno à governança.
a prestação de serviço de consultoria e a participação da sociedade apresentaram, por sua vez, as menores médias. Então, após a análise fatorial, constatou-se que a aderência às normas internacionais ela apresentou cerca de 59,7% do poder explicativo de todas as variâncias contidas na amostra, ou seja, uma explicação significativa a partir da percepção dos auditores. Concluímos que, ao buscar analisar essa percepção dos auditores da IFES, né, e buscar evidenciar a visão sobre o processo e a evolução da governança, no que concerne ao controle interno, encontramos também limitações, né, dentre elas destaca-se o direcionamento da pesquisa para um público determinado e, como sugestões para pesquisas futuras, a aplicação da pesquisa junto aos gestores, também auditores do quadro do Tribunal de Contas, né, que atuam externamente, e podendo-se fazer essas comparações. Também o estudo pode ser aplicado junto aos estados e municípios. Então, essas foram as nossas conclusões, as nossas referências também são apresentadas e agradecemos aos senhores a atenção. Muito obrigado. Eu queria agradecer o Josias pela participação dele, pelo vídeo, parabenizar pelo trabalho, né? E eu costumo dizer que quando a gente fala de gestão pública, existe inúmeros estudos não conclusivos que, quando a gente acaba escrevendo, a gente vê que as características dos órgãos, eles são de natureza, apesar de ter a mesma estrutura, eles são de natureza gerencial diferente, né? Então, se você estuda as universidades federais, se você estuda a instituição de ensino, se você estuda um ministério, eles vão ter as suas particularidades de controle interno. E aí a minha pergunta, Josias, é de que forma tu pretende divulgar esses resultados para que ele alcance aí os estados e municípios, como tu propõe lá nas tuas considerações finais lá? Boa tarde, obrigado a todos pela atenção. Veja só, quando eu coloco o envolvimento dos estados e municípios, seria na sugestão para estudos futuros, né? Uma vez que, como você já bem colocou de início, as culturas são diferentes, né, nessas organizações. Embora a gente seja sob o mesmo manto constitucional, né, as regras gerais elas são sinérgicas, mas cada estrutura ela tem as suas particularidades, né? Seja de tamanho, seja de localização geográfica, seja de procedimentos, enfim. Então, a ideia é que esse estudo possa ser replicado no futuro por outros pesquisadores em outros contextos, né? Dado que esse contexto, muito particularmente, trata-se apenas das universidades federais de ensino, das instituições federais de ensino, não indo sequer até as outras unidades, por exemplo, da administração direta. Nós temos em torno de 400 organizações federais da administração direta, e aí a gente tem uma particularidade das organizações vinculadas ao MEC, né, por volta de 111, talvez um pouco mais, um pouco menos, né? A data da pesquisa eram 111 instituições, ou seja, 25% das entidades da administração direta da administração federal. Então, a ideia é que, com a busca da literatura e trazendo um normativo atual, né, que esse estudo ele possa também ser replicado, uma vez que estamos nesse processo de evolução para a governança pública. Ainda tudo, de certa forma, incipiente, né, sobretudo no nível dos estados e dos municípios. A União já está um pouco mais avançada, a administração federal já está um pouco mais avançada, sobretudo pelo papel protagonizante aí, tanto do Tribunal de Contas, como da própria Controladoria Geral da União e do Ministério da Economia, mas que isso tende a ser replicado nos estados em termos de evolução de modelo de governança. Então, a ideia é que esse estudo ele possa servir de uma orientação para trabalhos futuros que tragam aí uma maior discussão em outros níveis de governo. Legal. E uma outra questão, eu queria saber assim, qual é a tua proposta de continuidade com esse trabalho? Porque quando você fala de governança, é um tema, de
de certa forma, recente, porém, existem vários estudos e esses estudos eles vão ali justamente falar dessa falta de transparência que existe no serviço público. Você tem uma ferramenta que trabalha a questão da transparência, mas, por outro lado, você tem inúmeras situações, quer seja relacionada ao controle interno, quer seja a outras entregas do serviço público, colocadas ali como não tão transparentes assim no seu processo. Aí eu te pergunto, como pesquisador, tu tens interesse de aprofundar esse assunto? Até porque existe um esforço para tu chegar a estudar as instituições federais de ensino, né? Na sua natureza, você pegou um grupo de instituições com as mesmas características, você tem interesse de avançar, ou então até mesmo no teu próprio estudo, de colocar assim, olha, dentro dessas instituições de ensino que foi estudada, 10% ou 5%, tem um programa de gestão, não seria nem um programa, mas tem a governança implantada como algo que deu resultado, que tem dado resultado, que tem transformado a imagem institucional daquela instituição de ensino, dentre essas que tu estudaste? Veja bem, como no setor público, muitas vezes a necessidade de se impor um novo modelo de gestão ou procedimento, enfim, ele é muito mais pelo enforcement, né? Ele não se dá de maneira espontânea, mas isso vem de cima para baixo, digamos assim, né? Sobretudo pela pressão da norma e do próprio controle externo. Então, como eu venho dito, o Tribunal de Contas ele vem tendo um papel muito significativo no sentido de se aplicar as políticas de governança na estrutura da administração pública, baseado nos modelos que já vêm de lá da iniciativa privada. O que a nossa principal preocupação nesse estudo foi destacar o papel do controle interno. Nós temos um controle interno extremamente positivo, né, muito vinculado à observação da obediência à norma, né? Então, o controle interno, estrito senso, o que ele faz? Ele confirma se aquilo que foi executado está dentro da norma, né? Então, a nossa preocupação é que o controle interno ele passa a ter um papel muito mais amplo, muito mais relevante dentro dessa cultura de governança, né? E aí se desdobra essas variáveis que foram consideradas, inclusive, para a transparência, para o accountability, né? E outros instrumentos de gestão. Então, o que foi pensado? Esses operadores do controle interno, como é que eles se enxergam dentro dessa nova cultura de governança? Será que eles reconhecem a relevância do seu papel, né? Ora, a discussão de governança lá na década de 80, na década de 90, na iniciativa privada, ela se deu exatamente pela falha nos controles, na auditoria. Os escândalos das grandes empresas, levando, inclusive, né, uma das grandes companhias de auditoria do mundo à falência. Então, a gente recebe, né, digamos assim, de cima para baixo, um modelo de governo a ser implementado nas organizações e como é que o controle interno, aí incluída a auditoria, ele se enxerga nesse ambiente, né? Qual é o papel dele? Será que ele tem conhecimento da sua relevância, da sua significância para essa nova cultura organizacional? Então, é mais ou menos essa provocação. Então, como é que a gente pode derivar outros estudos, né? Aprofundar aí no papel mais específico da auditoria e também traduzir esse controle interno naquilo que é o seu papel, não somente aquilo que está na responsabilidade da CGU, mas dos próprios gestores que têm atribuição, né, de decidir, e para decidir ele precisa avaliar risco e precisa monitorar aquilo que lhe é delegado. Então, como a gente viu lá no estudo de Teixeira, dirigir, monitorar, avaliar. O próprio gestor ele tem a responsabilidade de controlar as suas ações, aquilo que é derivado das suas tomadas de decisões, né? O controle interno visto como um sistema. Então, o estudo parte da percepção dos auditores internos, mas ele deve se expandir também para os próprios gestores que estão aí na primeira e na segunda linha, né, de avaliação de acordo com o nosso modelo POSO. Então, mais ou menos essa ideia que a gente tem pensado.
Entendi. Então, eu agradeço, Josias, a tua participação no Congresso. E uma sugestão que eu te dou é que tu consigas transformar esses resultados, né? Quando tu for divulgar ele, tenta usar uma ferramenta, uma estratégia que tenha um alcance mais massificado dos teus resultados. Se tu conseguir fazer, porque assim, quando a gente faz um artigo, a gente vai e publica. A gente não tem garantia nenhuma que alguém vai ler aquele trabalho. Mas se eu transformo aquele artigo e trago ele para um outro formato de apresentação para divulgação, tipo fazer um portfólio digital, o principal recorte, olha, eu fiz um estudo e transformar isso em algo interativo até para quem vai ler, você pode colocar isso numa lista de transmissão e disseminando o resultado do teu trabalho, principalmente nos órgãos públicos. Porque quando a gente tem essa proposta de melhoria no serviço público, é bom que ela seja replicada, que ela seja divulgada para que a gente possa tomar conhecimento. Eu falo isso porque o estudo de governança hoje, se você buscar na literatura internacional, a gente tem muito pouco exemplos de governança em estudos de casos brasileiros que estão presentes na literatura internacional. Você pode fazer esse recorte. A gente tem dificuldade, né? E, por uma questão de tempo, a gente vai encerrar aqui as nossas discussões, agradecendo a tua participação. Desejo para você sucesso, para que a gente dê continuidade aqui nos trabalhos. Vamos fazer um comentário bem rapidinho do Josias? Josias, pode. Sim, tudo bem. Tem uma contribuição aqui, Josias. Tudo bem. Oi, Josias, tudo bem? Eu me chamo Grace, eu tenho Bem. uma sugestão bem rapidinha para dar do teu trabalho, eu gostei muito, parabéns. Eu vejo uma relação muito significativa com o trabalho do Osiel, que vai logo na sequência. Mas vai cá? Esse aqui é atrás da gente. Ah, é aqui, ó. É ali, ó. Aqui, pretinho. Ah, tá aqui. Oi, aqui. Oi, Josias, tudo bem? Tudo bem. Eu vi o seu trabalho, eu achei muito interessante a tua proposta, que é justamente você pegar essa questão da contribuição do controle para a governança. E aí eu tenho duas sugestões, obviamente, depois você vê se faz sentido, né? Você considera elas. A primeira sugestão é a seguinte: você faz um ótimo levantamento da literatura, que é levantar aqueles 11 fatores, né? Mas quando você aplica o teu trabalho para os gestores, você encontra um fator só que é importante, que é pelo menos no teu trabalho, que o que mais tem variabilidade é ver o fator número 1, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Que é na tabelinha, já digo a tabela aqui que eu estava olhando, na tabela número 6, o fator 1, ele explica muito da variabilidade do teu modelo. Aí, qual que seria a minha sugestão? A minha sugestão: pegar esse fator número 1 e destrinchar ele no teu artigo. Falar assim, olha, o fator número 1 é isso, isso e isso, deve considerar essa e essas questões, porque aí um gestor público, se ele quer falar de controle, de governança, ele vai pegar o modelo do Josias e vai pegar as questões que são mais específicas para esse controle, porque eu vi que as outras questões, elas estão muito relacionadas à governança de uma forma geral, né? Então, talvez esse possa ter sido uma explicação para esse teu resultado. Até porque ali na tabela 7, por exemplo, você tem variáveis com comunalidades muito baixinhas, que é aquelas abaixo de 5, né? Então, uma sugestão também seria discutir esse resultado, falando, olha, essas comunalidades abaixo de 5 poderiam ser excluídas sem prejuízo, que aí você fica com um modelo menor para aplicação, por exemplo, em outros casos, né? E aí eles vão acabar te referenciando e te citando, olha, se você quiser um modelo para avaliar o controle em relação à governança, você pega o modelo do Josias, que ele já dá uma ferramenta, né, para fazer essa análise. E mais uma vez, parabéns, desejo sucesso aí na publicação, na divulgação, como falou o professor Edair, que também é muito importante. Desculpe me estender. Eu que agradeço, muito obrigado. Vou avaliar com carinho. Eu peço que a senhora, se puder colocar no chat aí. Eu não estou acessando pelo... Uma pena. Sim, eu só estou acessando pelo antigo, né? Mas eu acho que fica gravado, né? Fica gravado, ele pode acessar. Aí você pode acessar em outro momento também. Uhum. Então, obrigado, Josias. Sucesso para você. Obrigado, pessoal.
Agora, dando prosseguimento, nós vamos para o segundo trabalho, intitulado Governança Pública de Stakeholders, uma proposta de mensuração, que vai ser apresentado no vídeo pelo Osiel Rodrigues. De mensuração. Esse trabalho é sobre governança. Olá, pessoal. O nosso trabalho é sobre governança pública de stakeholders, uma proposta de mensuração. Esse trabalho é realizado por mim, Osiel Rodrigues, juntamente com a professora doutora Grace Sarturi. Bom, nos últimos anos, uma ferramenta denominada governança tem sido incorporada no setor público com a intenção de trazer algumas ideias estruturais, bem como a participação dos cidadãos e engajamento dos stakeholders correlacionado com a organização. Oliveira e Rezende oferece uma perspectiva mais ampla ao propor um instrumento de avaliação de governança organizacional para instituições públicas, embora esses estudos apresentem um avanço importante em termos de mensuração da governança. E algumas questões ainda merecem destaque. A primeira delas refere-se à abrangência das propostas, que oferece um foco mais restrito em termos de aplicabilidade, ou seja, uma proposta que foca em alguns contextos específicos. A governança por si só, o nosso referencial teórico, portanto, então, ele se baseia em dois contextos, a governança e a governança pública e stakeholders. Portanto, então, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa descreve que a governança como sendo um sistema onde as organizações são monitoradas, incentivadas e dirigidas para ter um bom desenvolvimento a fim de que os stakeholders tenham uma certa lucratividade em suas ações. E a governança pública e stakeholder por si só, ela é um método arrojado que consiste no desenvolvimento político através de relações entre sociedade civil, Estado e governo, na busca de gerar resultados eficientes dentro de uma organização. E a governança pública pode ser compreendida como um modelo de gestão que estabelece equilíbrio do poder entre todos os stakeholders envolvidos, por exemplo, governantes, gestores, servidores e sociedade civil, com o propósito de atender à vontade da maioria. Bom, nosso trabalho, portanto, ele está baseado no Conselho Regional de Desenvolvimento Cored, que ele tem 28 regiões. Essas 28 regiões, elas compreendem tendo elas todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul com as suas características. E a gente escolheu esse Conselho Regional de Desenvolvimento por ser um modelo eficaz de governança dentro do estado. A população, então, portanto, dessa pesquisa, ela compreende por conselheiros do Conselho Regional de Desenvolvimento e secretários do estado do Rio Grande do Sul. Bom, o nosso questionário, portanto, ele conta com perguntas fechadas com uma escala Likert composta de 5 pontos, e a forma de coleta desses dados foi enviada do Google Forms para 570 respondentes, dentre eles conselheiros e secretários. Bom, as nossas técnicas utilizadas. A mensuração dos dados será realizada através do software SPSS, porque permite fazer uma análise quantitativa das questões, e, portanto, essa análise se apropriou de duas técnicas, estatística descritiva e regressão. A estatística descritiva é uma área da estatística que tem como objetivo resumir e descrever qualquer conjunto de dados. Em outras palavras, a estatística está preocupada em sintetizar os dados de maneira direta. Bom, portanto, então, nessa primeira análise descritiva que a gente fez, foi elencar as características e os grupos de respondentes, que são executivo, legislativo e sociedade civil, tendo uma frequência maior na sociedade civil, correspondendo 49,3% dos respondentes. A segunda análise, portanto, do nosso trabalho foi feita através dos dados demográficos, tendo uma resposta significativa, tendo que, na área sexo, 45,8% são dos sexos masculinos, relacionado à idade, teve uma faixa etária de 36 a 45 anos, correspondendo a 47,9% dos nossos respondentes. Quando se perguntado
Sobre a escolaridade dos nossos respondentes, 43,7% responderam que têm curso superior, e aos órgãos representativos, portanto, 49,3% são da sociedade civil, e ao tempo de participação ele está de 1 a 4 anos, que corresponde a 59,9% dos nossos respondentes. A segunda fase que a gente analisou foi a análise fatorial exploratória, que a pesquisa se utilizou no método de extração dos fatores, fazendo análise dos componentes principais, como o método de rotação Varimax. E, nesse sentido, o tratamento de uma variável em um fator deve seguir o parâmetro da comunalidade, conforme Hare 2009 descreve que é necessário ter uma comunalidade superior a 0,5. Sendo assim, após nessa primeira análise fatorial relacionada à governança, se obteve 11 fatores, sendo eles governança responsável, governança inclusiva, governança de publicidade, governança competitiva, governança participativa, governança de prestação de contas, governança de stakeholder, governança de engajamento, governança de ideológica e governança de atendimento e governança de diversidade. Bom, sendo assim, nossa segunda análise fatorial relacionada ao desenvolvimento se obteve 2 fatores, que são eles desenvolvimento político e desenvolvimento sustentável. Sendo assim, por fim, foi realizada a análise de regressão para verificar cada fator validado na análise fatorial e outras variáveis na percepção da governança e do desenvolvimento local. A percepção de desenvolvimento local como variável dependente e como uma variável independente aos fatores de governança. Esses fatores são oriundos dos resultados extraídos dos fatoriais rodadas. Sendo assim, portanto, então, nessa primeira regressão realizada, foi colocado como variável dependente o desenvolvimento político e variável independente governança, sendo que nessa análise se obteve um resultado da seguinte forma, que é a governança responsável, governança inclusiva, governança de publicidade, governança participativa e governança de stakeholders, elas são necessárias para ter um desenvolvimento político eficaz dentro de uma região. E a segunda análise foi a desenvolvimento sustentável, que obteve o seguinte resultado, que a governança responsável, a governança de publicidade, a governança competitiva e a governança participativa, elas são necessárias para ter um bom desenvolvimento sustentável dentro de uma região. Sendo assim, como forma de contribuição para o fortalecimento da governança e do desenvolvimento local, o presente estudo elenca algumas recomendações que visam melhorar os fatores, que são incentivar a participação nas políticas e orçamentos municipais, por exemplo, e através dos planos estratégicos municipais, fortalecimento das políticas públicas já existentes na região e a formulação de novas políticas públicas voltadas diretamente para a região a qual está sendo aplicada essas políticas públicas. E a pesquisa apresenta algumas limitações que se refere-se ao tipo de governança no qual o instrumento foi testado e ao considerar uma estrutura de governança que vai além dos limites organizacionais cujo foco está no setor público, que seria interessante também ter uma aplicabilidade no setor privado ou no próprio terceiro setor. E a limitação maior também foi dos respondentes, que nos deixou, não nos permitiu fazer umas novas estratégias, novas rodagens e aplicar novos métodos. E com isso dificultou um pouco a concretização de novas percepções dentro desta pesquisa. Sendo assim, então, as nossas referências, uma das nossas referências foi Matias, Oliveira e Osborne, que foram base para nosso trabalho aqui hoje. Então, muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia e um ótimo congresso. Bom, então, eu gostaria de agradecer ao Osiel Rodrigues pelo envio do material aí para partilhar conosco nessa tarde, né? Eu gostaria de convidar a professora para vir aqui do meu lado, para ver ela aparecer aqui na câmera, para a gente discutir, então, algumas contribuições, na verdade, algumas... Tem que aparecer na foto, né, professora? Aparecer aqui. Bom, mais para cá.
Mais para cá, rapidinho. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o nosso amigo aí, para a gente É que a câmera vai participar. seguindo Ela vai se seguindo a voz, né? movimentando, né? A câmera é inteligente, Ela é né? inteligente, é. Então, professora, eu queria entender, eu fiquei com uma dúvida com relação ao trabalho, quando ele coloca aqui, ó, que existe um modelo eficaz de governança, que é o CORED, né? Esse modelo eficaz de governança, eu queria saber qual é a relação da eficácia com o desenvolvimento do Estado em termos de governança. Perfeito, professor. Ideia. Na verdade, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma estrutura própria de governança, que é do Estado. O Estado ele é dividido em COREDs. Então, cada um desses COREDs ele é composto por determinados municípios que têm características econômicas, sociais, né, ambientais similares. Então, esse grupo de municípios aí compõe cada CORED e, assim, a cada 5 anos, mais ou menos, é feito um planejamento estratégico dos COREDs, a nível estadual, e esse planejamento estratégico, ele vai guiar todas as ações e os investimentos do governo do Estado. Então, essas estruturas de governança são em governanças participativas. Então, por exemplo, é feito planejamento estratégico, e o planejamento estratégico dos COREDs levanta as demandas da comunidade, em termos de infraestrutura, saúde, educação, tem várias questões sociais, econômicas, ambientais, né, todas as demandas. E aí é feito, né, o planejamento, ele coloca essas prioridades para a região, não para o município específico. E aí os investimentos do Estado são baseados nessas demandas regionais, e como é um desenvolvimento, é um planejamento estratégico participativo, então lá efetivamente estão as demandas e tem essa participação, né, da comunidade. Além disso, periodicamente são feitas consultas à comunidade para ver quais das demandas são prioritárias para receber os investimentos. Então, por exemplo, tem lá investimento em turismo, em saúde, educação. Aí a comunidade vai lá, vota nos projetos e o Estado faz os aportes financeiros. Então, ela é assim, como se dividisse o Estado do Rio Grande do Sul em estruturas de governança que aí a gente chama de CORED, e esse CORED, então, é feito planejamento estratégico, são levantadas as demandas, para que o investimento, né, do governo do Estado seja mais efetivo para as demandas daquela região, e isso com a participação dos cidadãos. Então, a gente assumiu, né, que esse seria um bom caso, né, para a gente estudar essas dimensões que a literatura já traz para a governança, do que só pegar, por exemplo, uma instituição de ensino ou algum órgão mais específico de governança, que a gente sabe que também é possível, né? Inclusive, o modelo poderia ser aplicado como foi o caso do trabalho do Josias, né? Que ele pegou uma estrutura de governança mais objetiva, mais específica, isso. No nosso caso, ele é bem mais geral, né? E ele é uma governança participativa. Então, essa questão do controle, ela é feita pela população mesmo, né? Lógico, tem os órgãos reguladores, né? Mas ela é uma estrutura de governança um pouquinho diferente. Daria para chamar até como uma governança supra-empresarial, supra-organizacional, né? Não é de uma organização, mas daquele coletivo. Entendi. Talvez uma sugestão de aprofundamento seria um estudo de caso único mesmo, para você colocar a proposta, né? Como é que essa governança acontece dentro dessa proposta de gestão participativa, porque na recomendação do trabalho vocês colocam lá que a implementação de novas políticas públicas, né, como futuros estudos e a participação da comunidade. Quando você coloca que esse modelo de governança acontece, essa proposta participativa, penso que dá um gapzinho no trabalho, assim, como você está estudando um modelo tão eficaz, e sugere a participação da comunidade, sugere, acho que melhorando aquele resultado, aquela questão lá do resultado, para a publicação, para não deixar que deixa uma dúvida na gente. É um modelo eficaz, que é muito bacana que o senhor está colocando, porém, não condiz lá na hora do resultadozinho. Eu acho que um estudo de caso único seria interessante, porque aí você começa. Olha, ontem nós estivemos numa banca que era sobre uma proposta de mensuração para a governança no serviço público. E aí a moça, ela trouxe lá, a pesquisadora, ela trouxe dados internacionais
da Malásia, do Vietnã, de outros países, que tem esse modelo de mensuração, enquanto que ela não conseguiu encontrar na literatura científica brasileira, né, casos que tratem a governança em termos de medida, de mensuração. Isso daí seria um bom caso. Se ela tivesse aqui, ela já ia, porque a orientação que a gente deu para ela é não só a literatura internacional, mas traz estudo de casos de modelos de governança brasileira, que aí você consegue estabelecer um modelo de mensuração. E isso daí seria um caso bem interessante, né, para você ir avançando. Penso que o trabalho é um trabalho muito bom, porque quando você fala de governança, a gente tem muita dificuldade até de entendimento no serviço público do que é essa governança. Porque você fala, faz seminário, faz aquelas... Eu falo das universidades, né, que é o órgão onde eu trabalho, e a gente não vê. Porque para você dar transparência, os teus processos têm que estar arrumados, né? A gestão dos teus processos não tem que ter gap, porque você vai fazer uma entrega efetiva. Né? Nós temos muita dificuldade, que depois eu vou deixar para argumentar lá na fala do nosso amigo que vai apresentar sobre governança, que eu acho que é o próximo tema. Eu vou me guardar lá um comentário para aquele momento lá. Né? Mas, assim, é muito complicado ainda você falar. Então, você tem um modelo, professor, eu acho que não perca isso. Coloque isso, talvez melhor que um estudo de caso único. Porque se você coloca isso num modelo de caso único, estudo de caso único, você começa a apresentar a proposta mesmo que deu certo, confrontando com os resultados que é alcançado, né? Quando você faz essa gestão mais participativa de governança, dando autonomia para a participação mais efetiva da população, né? da sociedade civil. Então, você começa a ter um modelo. Aí você coloca isso num journal internacional, nós temos um estudo de caso de governança brasileira no cenário internacional. E a gente vai diminuindo aquela ausência da literatura, né, que a gente tem. Eu acho que a gente procura investir, eu acho que o esforço tem que ser recompensado. Né? A gente que é pesquisador, a gente às vezes erra na forma como a gente vai divulgar o nosso trabalho depois de publicado. Depois de como é que você vai trazer, que tipo de ferramenta você vai massificar, o trabalho foi bom, um esforço empregado, o resultado é interessante, muita gente precisa se abastecer dessa leitura. Eu acho que essa é a minha maior recomendação para o trabalho. Gostei bastante. Agradeço muito a sua consideração. Eu estou falando mais alto porque eu não sei. Ontem nós estávamos com problema de áudio do pessoal que estava em casa e eu ficava gritando. Desculpe. Eu achei muito interessante essa questão. Realmente, teoricamente, a governança ela conta com a participação da população. E a governança do Coreg, realmente, o foco todo na população. Mas a gente vê a contrapartida um pouco baixa. O que é essa contrapartida baixa? A efetiva participação. Tanto nas pesquisas, a gente vê um número pequenininho, mas depende do lugar, né? Tem locais que o próprio poder público dá mais incentivo, que as pessoas participam mais. E tem outros locais que a adesão é baixa na consulta, para escolher as demandas prioritárias, não participam no planejamento estratégico. Então, é uma questão bem interessante até, talvez, né, trazer insights para discutir essas questões que a governança, principalmente a pública, né, com essa participação cidadã que você falou, da comunidade, enfim, como engajar, né? Como fazer que o pessoal participe e dê a sua colaboração e seja atuante até no sentido de cobrar, né, do poder público se as ações que estão sendo demandadas estão sendo efetivamente implementadas. Né? Mas muito obrigada, acho que tem várias sugestões suas que são perfeitamente aplicáveis e que vão dar um upgrade aí no trabalho do Osiel. Muito obrigada. Perfeito. Então, eu agradeço a sua participação. Depois a senhora retorna aqui, que tem outro como você orientando o seu, né? Sim, o Carlos. Foi Carlos. Eu queria agradecer ao Osiel e agradecer à professora pelo esforço empregado aí no trabalho. Muito obrigado. E agora nós vamos... então, dar prosseguimento no trabalho intitulado Os Sentidos de Controle Gerencial em Prefeituras Municipais, uma análise dialógica acerca da institucionalização e dos desenhos organizacionais, que teve a contribuição do congressista Lucas Costa. Inclusive está aqui presente, Lucas. Obrigado pela sua presença. A todos os avaliadores, congressistas e ouvintes que acompanham essa parte da apresentação. Gostaria de agradecer também
a organização do evento por proporcionar que essa apresentação acontecesse. Estou muito feliz de fazer essa apresentação sobre esse tema, elaborado por mim, Lucas Costa Souza, pelo professor Jaime Corosati, meu orientador, no mestrado em Gestão de Políticas Públicas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Bom, é importante no primeiro momento estabelecer o nosso objeto de pesquisa, que é em relação ao controle gerencial, porque no setor público existem diversas funções, atribuições e atividades relacionadas ao controle interno e à controladoria, e o controle gerencial está inserido dentro desse contexto, especificamente no setor público. O controle gerencial ele passa a ser requisitado no contexto do gerencialismo da década de 1980. E no estado de São Paulo, os municípios têm sido muito demandados pelo Tribunal de Contas por conta da dificuldade desses municípios em implementar as atividades e o conhecimento de controle gerencial. Outra motivação da pesquisa é acadêmica, porque os estudos sobre controle de forma geral apontam a ótica sociológica como importante na interpretação da pesquisa em relação ao controle gerencial, por conta do exercício de poder e das ideologias presentes nos discursos organizacionais, de forma a superar a ótica unicamente estrutural, passando a considerar o aspecto dos indivíduos e do discurso organizacional. Bom, essa parte prática e a importância acadêmica acarretam a nossa questão de pesquisa, que busca entender como se caracterizam os sentidos construídos sob controle gerencial nos municípios frente às práticas discursivas dos dirigentes, né? Então, o objetivo é confrontar os sentidos colhidos nos diálogos junto aos dirigentes com os sentidos da literatura e das ações organizacionais. Então, no primeiro momento, o referencial teórico busca levantar os conceitos e apresentar os conceitos sobre controle gerencial. O principal autor aqui é o Anthony e o Yang, que estabelece que o controle gerencial busca principalmente garantir o atingimento dos planos gerenciais. Isso está muito relacionado com a controladoria estratégica. Além dessa parte estratégica, outros artefatos como apuração de custos, orçamento, relatórios gerenciais e sistema de geração de valor são artefatos que englobam aí o conceito de controle gerencial. Bom, outra dimensão do referencial teórico importante para o objeto de pesquisa está relacionado aos mecanismos de institucionalização. Por quê? Porque essas práticas de controle gerencial elas podem ser implementadas, e a ótica sociológica vai dizer que essas práticas podem ser implementadas por questões normativas, coercitivas, miméticas ou até mesmo por conta de legitimidade. Então, quanto ao método, é importante estabelecer que essa é uma pesquisa qualitativa, está inserida dentro do paradigma metateórico interpretativista. Por quê? Porque nós olhamos para o campo de pesquisa com essa ótica interpretativista, buscando analisar a subjetividade dos discursos, principalmente, colhidos no âmbito da pesquisa, né? Então, dividimos aí as análises em duas dimensões principais para estudar inicialmente o aspecto estrutural das configurações organizacionais em relação ao controle gerencial e depois o aspecto do discurso e dos sentidos construídos no nível dos indivíduos. No aspecto das configurações organizacionais, nós utilizamos como critério de seleção os municípios acima de 90 mil habitantes, por serem municípios de grande porte, e decodificamos esses dados a partir da análise de conteúdo de Bardan. Quanto à análise do discurso dos indivíduos, nós utilizamos como coleta de dados as entrevistas e decodificamos esses dados a partir de mapas dialógicos e da análise dialógica do chat. Então, o que as análises, todo esse ferramental analítico evidenciou do campo? Nós temos como resultado aí de duas dimensões, a dimensão das configurações organizacionais, primeiramente, ela vai indicar principalmente como resultado que as regulamentações evidenciam que os municípios realmente tomaram corpo e conhecimento a partir de demandas externas, não foi algo que partiu
dos próprios municípios como identificação de algo que poderiam ajudá-los em relação à gestão, em relação ao controle interno e ao próprio controle gerencial. Eles tomaram ação a partir de demandas externas, né? E também as análises das categorias e das configurações organizacionais evidenciou que existe uma diversidade de posições de municípios, não unicamente miméticas, né? Eles não utilizaram somente o fator institucional mimético para reproduzir modelos já prontos, mas existe uma diversidade. E com relação ao posicionamento dialógico, a pesquisa evidencia que as primeiras impressões dos dirigentes está relacionada, está cadenciada com o processo de difusão do próprio Tribunal de Contas, do próprio órgão de controle externo. Entretanto, os posicionamentos também vão evidenciar um apelo dos discursos para uma abordagem nova, e essa abordagem nova está relacionada à questão sistêmica do controle gerencial. E aí sim o controle gerencial seria muito importante para esses órgãos de controle interno em relação ao alinhamento entre o controle e governança. E as recorrências também interdiscursivas está relacionada a uma exposição da fragmentação das normas em relação às funções de controle gerencial. De controle como um todo, inclusive de controle nos municípios. Então, a conclusão leva a duas partes principais, enquanto contribuição para pesquisas futuras e como contribuições para a própria gestão pública. A conclusão da pesquisa, ela vai evidenciar essa fragmentação normativa, e isso é muito importante para pesquisas futuras, utilização desse conhecimento. O estudo também incentiva a abordagem do construcionismo em novos estudos sobre controle gerencial no setor público. Enquanto contribuição para a própria gestão pública, verifica-se a necessidade de incentivar os mecanismos federativos de reporte. E esses reportes, esses relatórios, em prol da própria governança e da própria accountability, como maior aplicação desses artefatos de relatórios de controle gerencial para maior esclarecimento da própria accountability em relação à gestão interna nos municípios, né? Esclarecendo em maior nível a própria governança. Bom, essas são as referências envolvidas. Agradeço a todos e me coloco à disposição para esclarecimentos, dúvidas e sugestões. Então, gostaria de agradecer ao Lucas pela contribuição e gostaria ao mesmo tempo de chamá-lo aqui para sentar aqui do nosso lado para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho. Primeiro, parabéns aí, Lucas, pelo trabalho. Obrigado. Estudar a gestão pública, eu vejo que é sempre um desafio para a gente. Cada órgão é uma tese, talvez. Né? Existem muitas possibilidades de fazer estudos que possam contribuir com o desenvolvimento e com a melhoria interna mesmo da própria gestão. Quando você se propõe a trazer essas discussões, eu acho que do ponto de vista muito mais sociológico, né? Esses aspectos sociológicos, como interfere a tomada de decisão. E você fala uma coisa que é bem interessante lá nos resultados, que é a fragmentação normativa. E aí eu queria que tu explicasse para a gente, dentro dessas prefeituras que tu estudaste, se tem alguma que tem essa normatização efetiva, ou todas têm essa ausência, foi generalizado assim, o resultado. De todas essas que tu pesquisaste, todas elas apresentaram essa fragmentação normativa, e se todas elas também têm essa relação de buscar melhorar a partir das demandas externas, né, que tu coloca, né, e não necessariamente se organizar internamente para procedimentar. Agradeço pela questão, realmente a questão central do trabalho é essa questão da fragmentação foi identificada como resultado, né, a partir do diálogo com os dirigentes, também com a dimensão do design organizacional das regulamentações. Então, a pesquisa tem essas duas dimensões. Nós, primeiro, partimos da investigação das regulamentações, de como acontece o design, né, o desenho desses órgãos de controle nos municípios de grande porte, e outra dimensão em relação à percepção, né, dos indivíduos, o sentido que o gestor público do órgão de controle
constrói em relação a essa estrutura posta pela norma, pelas regulamentações, né? Então, foi identificado que existe uma fragmentação, né? Inclusive, depois, com contribuição de alguns avaliadores, tem inclusive uma tese de doutorado da FGV, que é o professor Humberto Falcão Martins, que aborda essa questão da fragmentação, e nós estamos procurando amadurecer isso para interpretar os nossos resultados com base também nessa tese. E existe uma fragmentação aí provocada não internamente, mas de um modo federativo, pela falta de regulamentação do próprio órgão de controle, os próprios controles internos, né? Por quê? Porque a Constituição Federal, ela estabelece a necessidade de criar mecanismos de controle, porém, ela não aprofunda e não determina exatamente como que isso deve ser feito. Não padroniza e deixa a critério dos municípios, né, e dos órgãos públicos fazerem isso. Então, o que aconteceu a partir de 88 foi muitas normas, muitas leis sendo criadas envolvendo mecanismos de controle interno de forma fragmentada, como, por exemplo, você encontra controle interno na Lei de Licitações Públicas, a importância do controle interno. Você encontra controle interno na Lei Anticorrupção. Então, existem essas leis, meio que existe uma distância entre essas leis e não existe uma dimensão que junte essas funções de controle interno dentro de algo mais amplo que, no nosso entendimento, e aí os colegas aqui que apresentaram, né, podem, inclusive, perceber isso também, que essa dimensão mais ampla da importância do controle interno é a própria governança no setor público, né? Então, o controle interno, inclusive, foi encontrado nos resultados da pesquisa. Os gestores públicos que trabalham no controle interno, e aí que vem a grande importância do diálogo, do fator sociológico, de ir junto a campo, no nível do indivíduo, que faz parte ali da cultura organizacional, de identificar essa percepção deles, e eles realmente afirmam que sentem um distanciamento entre as funções dele do topo da governança. E isso é muito sério, né? Isso precisa ser estudado, e eu fico muito contente de ver que os colegas aqui nessa sessão estão todos engajados nesse sentido, porque realmente é algo que carece, né? O link, na verdade, entre essas funções de controle e a governança como um todo. A gente percebeu isso conversando com os dirigentes e percebeu isso também na fragmentação das normas. As normas, elas precisam, e aí precisa de um engajamento nacional dos legisladores, né, dos nossos legisladores. Agora a gente teve as eleições, esses novos e antigos congressistas, eles precisam formular leis que distancie essa fragmentação, né, e consolide isso, o controle interno, junto às funções de governança. Essa é a principal contribuição da pesquisa. E existe essa necessidade, porque, falando em governança, né, e aí os trabalhos dos colegas também vão apontar isso, o principal fator de governança é o controle, porque existe lá o planejamento estratégico, né, que é o topo da governança, existe os usuários internos no setor público, que é o próprio governante, mas também existe a governança externa, que é a sociedade. Então, tem essa característica muito forte no setor público. E tanto os usuários internos quanto externos, se eles não demandarem por controle, acontece o que a gente identificou na pesquisa. Os mecanismos já postos de controle interno, eles não conseguem demonstrar o serviço que já está sendo feito para o usuário principal, que é esse usuário da governança, esse usuário da sociedade, esse dirigente municipal. Então, há uma necessidade de demanda da governança pelos instrumentos já postos de controle interno nos municípios. Uma coisa interessante, quando a gente fala também de governança, os órgãos também têm autonomia, né, de gerir da melhor forma as suas entregas. E me chama a atenção, sabe,
compartilhando com você, talvez para enriquecer o seu estudo mesmo. Existem órgãos que eles têm procedimentos internos bem amarrados, eles criam ali as suas regulamentações internas, suas portarias, e se valem daquilo, né, nessa ausência, como tu dizes, da fragmentação normativa, mas tem órgãos que eles são muito bem amarrados, e dificilmente você vê irregularidade dentro deles com relação ao controle interno. Talvez um estudo paralelo, para não chegar e afirmar a memória, é a legislação que precisa melhorar muita coisa, mas eu penso também que existem modelos de órgãos públicos, porque quando a gente fala de gestão pública, a gente fala também de maturidade do órgão. Então, quando o órgão ele tem um nível de maturidade elevado, a tendência dele é ele trabalhar de uma maneira mais efetiva, de ter entregas mais efetivas. E aí remete lá a uma questão de um compliance bem pensado, né, de envolvimento de servidores que se motivam. Olha, vamos criar aqui o nosso manual de procedimento interno, de controle interno, para a gente não ter problema com isso, para a gente trabalhar de uma forma mais segura, né, porque às vezes no serviço público tem aquela questão, né, não tem nenhuma lei, então eu fazer de qualquer jeito. E você não tem segurança daquilo. Aí quando você para trabalhar, meu amigo, uma mudança de legislação é um trabalho muito árduo, porque você vai ter que ir tampando identificando as outras, quando fala da legislação, identificando o que amarra em que, né, para você criar um manual de procedimento interno. Então, tem um decreto tal que proíbe, tem outro que flexibiliza, tem uma lei que você fazendo esse arcabouço todo, vai pegando exemplos de outros órgãos que têm um controle interno bem desenhado, aí você começa a fazer, entrando numa identidade. Aí levanta a discussão. Eu fiz isso pelo meu próprio esforço, porém, eu penso que tem que existir uma legislação mais direcionada, né, tanto dos órgãos de controle quanto da própria cultura do órgão público de ter essa autonomia de fazer, né, de construir, pelo menos para trabalhar de forma segura, né? Porque depois eu vou falar aqui um tema de corrupção e eu estou quase querendo comentar já o que eu guardei para o nosso amigo funcionário, o Márcio, né? Carlos, que está aí esperando já para apresentar. Então, Lucas, eu queria agradecer a tua participação. Tenta divulgar da melhor maneira o teu trabalho, tenta ver os gaps que ficam assim, porque no serviço público a gente afirma muito, a gente tem que entender, tem alguém que faz, entendeu? Não é muito assim, ninguém faz. Porque às vezes você chega no órgão e diz, aqui é tudo bagunçado, aí online, cadê? Tem manual, por exemplo? Tem. Tem isso daqui? Tem, mas ninguém faz. Então, não é ausência. É falta de engajamento, de uma gestão que promova ali o envolvimento. Aí estuda a questão sociológica, o que leva uma instituição a ter tudo procedimentário e não executar. Aí a gente entra numa outra seara de discussão da gestão pública relacionada ao comportamento mesmo das pessoas e como elas se relacionam com os seus órgãos. Principalmente a visão de topo. A visão de topo é importante. Essa governança central, essa estrutura de topo da governança, precisa dessa sensibilização para a utilização dessas ferramentas que já estão postas, né? Isso mesmo. Então, parabéns aí pelo trabalho, desejo sucesso aí. Muito obrigado. Né? Que você consiga apresentar esses resultados da melhor maneira possível, que possa ter um alcance, né, e uma recompensa aí do esforço, tá bom? Obrigado. Então, agora, nós vamos dar prosseguimento e o tema do próximo trabalho é intitulado Compliance e Corrupção, uma análise de integração de stakeholders, fornecedores, nos programas de compliance das organizações públicas federais, que vai ser, nessa ocasião, apresentado pelo congressista Carlos. Olá, pessoal. Meu nome é Carlos. Eu vou estar apresentando para vocês o artigo Compliance e Corrupção, uma análise da integração de stakeholders fornecedores nos programas de compliance das organizações públicas federais, feito sob a orientação da professora Grace Sarturi. Nós dois somos do programa de pós-graduação em gestão de organizações públicas da Universidade Federal de Santa Maria. É sabido que desde a publicação pelo Freeman da obra Stakeholders Management, muitas pesquisas vêm se dedicando a entender como que essa teoria se aplica aos mais diversos tipos de organização e, recentemente, ela vem sendo estudada sob a ótica da sua aplicação nas organizações públicas. E dentre as tantas questões que vêm sendo levantadas é a sua relação com a ética corporativa,
se pensando cada vez mais de como as ações dos stakeholders refletem na ética corporativa, tanto no setor público como privado, se torna então necessário explorar como que os programas de compliance, que são aqueles programas que buscam efetivar uma postura ética dentro das organizações, evitando fraude e corrupção, como que eles são abordados naquele cotidiano gerencial das próprias organizações públicas, principalmente em relação aos seus fornecedores. Por que fornecedores? Porque notoriamente, e o referencial teórico reforça isso, são as relações mais sujeitas à ocorrência de fraude e corrupção no setor público. Então a gente procurou aqui nesse trabalho verificar como que esses programas de compliance, como que eles estão relacionados, ligados com a melhoria da integridade nas organizações públicas, ou seja, como que eles tornam as organizações públicas mais robustas, mais capazes de enfrentar casos de fraude e de corrupção e, ao final do dia, afastando essas situações. Bom, referencial teórico, a gente parte da doutrina clássica de stakeholders, passando por sua aplicação nas organizações públicas, abordamos a origem dos programas de compliance e como eles são vistos atualmente, como que esses programas de compliance vêm sendo aplicados na gestão dos stakeholders fornecedores e também finalizamos aí trabalhando com o construto corrupção. Usamos aqui alguns métodos durante toda essa pesquisa, certo? De acordo com os nossos objetivos. Primeiro foi uma pesquisa do método descritivo, tanto para identificar os programas de compliance, quais os seus elementos são aplicados aos stakeholders fornecedores. Depois também para levantar os níveis de corrupção das organizações públicas, uma análise descritiva baseada no índice de fragilidade e controle de fraude e corrupção que foi elaborado em 2018 pelo Tribunal de Contas da União. Utilizamos então depois uma outra metodologia, o QCA, que é a Qualitative Comparative Analysis, tanto para mapear quais elementos dos programas de compliance estão mais presentes nas organizações públicas com menor nível de corrupção, e tanto como para propor, então, finalmente, as configurações dos programas de compliance que se demonstraram mais contributivas para melhorar o nível de corrupção das organizações públicas. Os resultados aqui, primeiro, trazendo que a expansão, na primeira coluna é cada um dos elementos dos programas de compliance aplicados aos fornecedores. Então, a gente tem ali a expansão de programa para os fornecedores, a exigência de adesão desses fornecedores ao código de ética da organização, a inserção de uma cláusula de compliance nos contratos, treinamento dos fornecedores sobre integridade, a realização de uma due diligence durante as contratações, até então uma exigência de programas de compliance pelos fornecedores. E aqui a gente mapeou tanto a base teórica quanto a base legal da exigência de cada um desses elementos, em quantas organizações eles estão presentes e qual o percentual disso da nossa amostra. E é interessante aqui que nós imaginávamos no começo da nossa pesquisa que a exigência de programas de compliance pelos fornecedores e o treinamento seriam aqueles mais representativos para combater fraude e corrupção. Alguns dados aqui de desvio padrão e distribuição da amostra de acordo com o índice de enfrentamento à fraude e corrupção elaborado pelo TCU. E aqui, então, a gente chega com a aplicação do QCA na identificação de 9 modelos, certo? 9 modelos de configuração da presença ou ausência desses elementos nos programas de compliance, no que se refere sempre aos fornecedores, certo? Então, a gente tem aqui, desses 9 modelos, 3 deles se demonstraram com uma consistência acima de 0,7 para ter de alguma forma repercutir nos melhores índices de enfrentamento à fraude e corrupção medidos pelo TCU. Esse índice foi pego pronto já do TCU, certo? Então a gente tem aqui o modelo de expansão contratual com due diligence, que é o modelo A de maior consistência, onde ele exige a expansão do programa para os fornecedores, insere uma cláusula de compliance nos contratos, não treina os fornecedores sobre integridade. A exigência de adesão ao código de ética ela se mostrou irrelevante nesse modelo, por isso está em branco, quando em branco é irrelevante. A presença da due diligence nas contratações e a ausência da exigência de programas de compliance pelos fornecedores. No modelo B, a gente tem aí a presença de todos os elementos, à exceção da exigência dos programas de compliance. E no modelo C, então, a gente tem a presença da expansão, a irrelevância da cláusula contratual,
a ausência de treinamento, a ausência de adesão ao código de ética, a presença da DUI e a ausência da exigência dos programas de compliance pelos fornecedores, certo? A gente chega então a algumas discussões. Primeiro, que a gente notou que existe um grande volume de compliance de fachada, dando ênfase a elementos formais, como inserção de cláusula contratual nos programas de compliance, nos contratos, treinamento, questões mais formais que não têm uma efetividade prática, certo? Sem reflexo nenhum na integridade, chamado compliance de fachada. A segunda discussão que a gente propõe é que o elemento central, ao invés do que a gente esperava, que fosse treinamento e obrigatoriedade de aderir ao programa obrigatoriedade de possuir um programa de compliance próprio, o elemento central se mostrou a due diligence. Esse é o elemento presente naquelas organizações, em todos os programas que as organizações são mais fortes e robustas no enfrentamento da fraude e corrupção. Então, esse elemento central, a due diligence, é aquela investigação que se faz sobre a vida pregressa do contratado, do fornecedor que eu vou contratar. Que não que vai evitar necessariamente a contratação, mas me dá para a organização uma luz amarela de como ela deve tratar aquele contrato, certo? Nos traz também a relevância da expansão do programa dos fornecedores. A gente começou a discutir se realmente é relevante expandir e o custo disso, o custo que essa expansão representa para a organização, certo? E como eu já mencionei, a irrelevância de aplicar treinamento aos fornecedores. Então se tornou uma postura muito mais ativa do que educativa propriamente dita, certo? Esse trabalho tem 3 contribuições. No âmbito teórico, ele traz uma visão geral dos programas de compliance no âmbito da administração pública federal. Na prática, ele identifica quais elementos devem ser priorizados, quais elementos do programa de compliance aplicáveis aos fornecedores devem ser priorizados pelo gestor público. E com produto tecnológico, como nosso mestrado profissional, certo? Ele traz as configurações desses elementos de compliance aplicáveis aos fornecedores, que podem resultar a mais altos índices de enfrentamento de fraude e corrupção nas organizações públicas. As referências, uma mera amostragem, certo? Quem tiver mais interesse, a gente pede que leia nosso artigo e está à disposição aí para perguntas e trocas de experiências. Um abraço a todos, bom seminário. Bom, obrigado, Carlos, aí pela sua contribuição. Muito feliz com o trabalho que tu apresentaste, porque é um tema que, se a gente for aprofundar, no meu entendimento, gera consultoria, auditoria, né? Porque quando você fala de compliance, quando você fala aqui na efetivação de comprometimento das organizações, a gente entra numa seara de discussão muito, vamos dizer assim, cautelosa, né? Porque a gente discutir compliance, discutir integridade de órgão e falar de corrupção é muito até corajoso, né? Porque tem pesquisador que não entra em determinadas searas. E eu fico muito feliz com o trabalho, fico muito feliz com o que vocês apresentaram, a metodologia que vocês trouxeram, quando você identifica, através do próprio órgão de controle, do TCU, e é um órgão de execução, né? Que muitas das vezes está ali já para dizer vamos fazer o certo, porque o negócio está muito distante daquilo que se propõe, né? Então, eu fico muito feliz com essa questão. E você levanta no teu trabalho muitas possibilidades de discussões futuras mesmo, além dessas que tu apresentaste. Hoje no serviço público, essa questão da falta de comprometimento ético, de transparência com aquilo que você... principalmente nessa questão de contrato de fornecedores, isso é muito crítico. Porque tem órgãos, por exemplo, eu posso falar isso com conhecimento de causa, que tem pessoas que têm dificuldade de assumir gestão de contrato de fornecedor, porque não tem normas e procedimentos adequados que dão segurança para aquele servidor ali assumir, né? Eu gostaria, sim, que tu falasse... A professora pode ficar aqui? De repente, Oi, Carlos. Essa orientadora aí. Eu queria que você comentasse um pouquinho assim no desafio. Você tem interesse de avançar nessas discussões, de apresentar? De que forma tu queres apresentar? Tu queres divulgar o resultado desse trabalho? Tu tens interesse de alcançar órgãos, outras universidades, partindo do trabalho que tu fizeste? Bom, obrigado a todos, obrigado pela presença, obrigado pelos comentários. Na verdade, a nossa proposta, essa é a dissertação do mestrado que foi concluída agora há pouco tempo. A proposta sempre foi fazer um estudo supra-organizacional, ou seja, abordar
tentar atingir toda a gestão pública federal brasileira. Inclusive, foi uma crítica que nós recebemos em algum momento que nós não individualizamos por categoria de órgão público. A ideia era justamente essa, porque já que o TCU não faz essa diferenciação quando fiscaliza, certo? E a forma como as organizações públicas contratam seus fornecedores, ela também não muda de maneira relevante essa relação órgão público com fornecedor. Então, esse trabalho, a gente sabe que ele tem, ou ele ficava imenso ou ele ficava dessa forma. Então, a gente escolheu os stakeholders fornecedores, porque a gente nota que existe uma carência geral desse tipo de pesquisa, e essa carência fica mais gritante quando tu individualiza o tipo de stakeholder, certo? Então, um próximo passo dessa pesquisa que eu pretendo dar é ampliar ela para os demais stakeholders e ver se eu acho o que eu vejo quando eu aplico a correlação do índice de fraude e corrupção, do TCU, com os stakeholders, com os servidores públicos, políticos, enfim, tentar buscar esse outro tipo, né? Além disso, essa pesquisa, ela se dá com um índice que foi construído uma única vez no Brasil. Não se sabe se o TCU vai reeditá-lo. Ele fez em novembro de 2018, então agora a gente está completando 4 anos desse índice, certo? Então acreditamos que temos aí mais um ano de pesquisa e depois já vai ficar um índice um pouco antigo e a gente não tem certeza se ele vai refletir a realidade das organizações públicas, certo? Então a ideia é sim, depois de publicar, tentar encaminhar esse trabalho para o próprio TCU, para tentar que esse índice seja refeito, já que ele aborda informações que só o órgão de controle externo, só o TCU tem acesso, certo? E também aí tentar divulgar entre os gestores públicos para que eles apliquem, eles saibam como melhorar a integridade dos órgãos públicos onde trabalham, tocando naquilo que é essencial. Porque o que a gente vê, e um resultado do trabalho foi isso, é muito fácil tu inserir uma cláusula de compliance ou de integridade num contrato. Tu faz um aditivo, dá um Ctrl+C, Ctrl+V ali e tu faz isso em todos os seus contratos. Mas a efetividade disso é nula, é zero, é só para dizer que tem, certo? Ou seja, a gente consegue comprovar aí nessa pesquisa que realmente esse compliance de fachada é tão presente nos órgãos públicos ou ainda mais presente do que no setor privado, certo? Então a gente consegue apontar aí o que é relevante. E aqui, além disso, a gente tem talvez um desafio legislativo em si, porque a legislação ela não proíbe que tu faça uma due diligence na contratação. Então, o órgão público pode fazer isso. Ele pode começar a dizer, vem cá, essa empresa aqui já tomou tantas penalidades, fez aquilo. Eu preciso dar mais atenção para ela do que na outra. Porque a gente sabe que existe uma carência de recursos humanos, como tu mesmo falou, na hora do servidor ir lá fiscalizar um contrato, certo? Então, talvez eu pegue o servidor público mais experiente e aloque ele no contrato que tem maior risco de me dar algum tipo de problema, né? Mas essa só acho que eu acredito ter respondido aí. Obrigado pela pergunta. Entendi. Quando você fala aí de compliance de fachada, isso daria um outro artigo, né? Digamos assim, porque você começa a entrar no modelo gerencial do órgão. E se você consegue estratificar eles nas esferas federais, municipais, estaduais, o teu trabalho é no âmbito federal. Se você consegue estabelecer nichos, ou é ministério, ou são IES, ou são órgãos de apoio, aí você começa a ter uma estratificação, onde você começa a perceber onde essas organizações públicas têm mais esforços, canalizam mais esforços para fazer trabalhar com mais integridade, com uma entrega mais limpa daquilo que você se propõe a fazer. É um trabalho muito interessante. É dolorido, porque às vezes no serviço público, esse nosso esforço, se ele não for de interesse da gestão pública, fica por ali, pelo nosso título de mestre, pelo nosso título de doutor, e a gente apenas teve um esforço de fazer e de entender melhor como é que funciona a nossa gestão pública. Tem casos, por exemplo, Carlos, quando você for estudar órgãos, que você vai pegar ali que tem um setor de auditoria interna muito comprometido com compliance, mas que tem as suas propostas de melhoria todas de encontro ao interesse da gestão. Isso é muito contraditório, isso é muito complicado de entender, porque às vezes você tem ali sugestões de melhorias que possibilitariam o órgão ter uma referência de qualidade de entrega mais limpa, vou usar esse termo, e não é de interesse da gestão. Aí você entra num outro ponto de estudo. Como é que eu estudo compliance? Eu vou estudar compliance do ponto de vista conflituoso, né?
é um paradoxo. Existe para dar transparência, e você tem dentro do teu próprio órgão um setor que quer dar transparência, mas, de um outro lado, tem a alta gestão que não tem interesse daquela transparência. Aí a gente entra inúmeras possibilidades de estudar isso, né? Você entra na questão da saúde mental do servidor. Como é que você diz assim, falta de comprometimento ético? É difícil você acreditar, né, no comprometimento ético do órgão quando existe um esforço e não... Eu falo isso de conhecimento, assim, de alguns casos que a gente vê mesmo, de auditoria, apresentar um relatório e não ser de interesse da gestão. Mas eu acho muito legal o seu trabalho, assim, muito relevante, né? Quando você pega aí para falar de órgão de controle, quando você pega para falar de TCU, de CGU, de AGU, você coloca em evidência, no meu ponto de vista, Carlos, aí eu parabenizo mesmo você pelo seu trabalho, porque você leva a gente a um nível de reflexão na academia mais elevado, de muito comprometimento escrever sobre isso. De se lançar, acho que a sua formação é advogado, né, que a professora falou aqui. Então, eu acho assim, essa propriedade de falar da legislação e falar de temas complexos na gestão pública, eu acho que cabe muito a vocês, sabe? Se lançarem aí, escreverem livros sobre isso. Acho que o seu trabalho dá um livro, ainda que você tenha utilizado um instrumento pronto do TCU, mas é a única forma também de a gente escrever. Como é que eu vou sugerir algo se vai de encontro ao que o órgão de controle propõe? E aí eu acho que dá um artigo, eu sugiro mesmo que você encontre esforços para publicar isso num jornal internacional, né, que você leve a tua proposta para ela ficar em evidência. Olha, a gente precisa dar mais. Eu acho que um livro de compliance de fachada, eu acho que vendia muito, sabe? Não sei se estaria a paz, mas venderia muito, porque as pessoas elas têm interesse de... Nossa, cara, é muito, muito interessante mesmo. E aí, eu acho que a questão ética, ela está dentro mesmo desse campo de discussão do compliance, né? O envolvimento do servidor do ponto de vista ético. Tem muito servidor que quer muito dar resultado, mas que por questões de variáveis causais, que está relacionado ali com a política, com a natureza, com o nível de maturidade mesmo do órgão. Porque se você pegar um nível de... você pegar um órgão, um órgão federal, tem uma maturidade alta, professora, a tendência de a gente encontrar ali modelos de compliance mais adequados, modelos de compliance que dão certo, como é o caso da governança lá do CORED. Então, a gente encontra, né? Quando você pega nível de maturidade baixa, aí a gente começa a perceber os fatores críticos mesmo. Sem envolvimento, sem comprometimento, sem padrões estabelecidos, com a ausência de servidores que não querem mesmo assumir contratos, porque a ausência da governança é tão grande que ele não consegue ter confiança no próprio papel que ele vai assumir. Isso é difícil para o servidor, né? Ser contratado, é investido de um cargo público para assumir uma responsabilidade que não te dão segurança. E você pode ver que, às vezes, tem órgãos, Carlos, que vão lá e faz seminário de governança, e que fala de compliance, e onde todo mundo no auditório. Mas, na hora da prática, você não vê a efetividade. Eu acho que era isso que eu tinha para contribuir com o teu trabalho. Tenta fazer isso. Quando você for apresentar para o TCU, eu sugiro, professora, uma estratégia mercadológica. Se a gente tiver a oportunidade de sentar na mesa com os caras, leva um projeto estruturado, escrito, mas não apresenta ele na tua apresentação. Faz ali aquilo que nós chamamos de pitch. 5 minutos de uma coisa interessante, chama atenção e deixa os caras para te chamarem no outro momento. Aí sim é o momento de sentar com o projeto escrito, discutir qual é a possibilidade de implementar a nossa proposta dentro do programa de melhoria do órgão, ou de disseminar, ou de melhorar aquilo. A gente precisa ser inteligente na hora de se vender, né? Porque, às vezes, por exemplo, eu estava até brincando com o pessoal, assim, ninguém sai depois de um dia de trabalho, pô, tô doido para chegar em casa e quero ler 5 relatórios. Ninguém faz isso, né? Mas se você pega, por exemplo, o seu trabalho, ou o trabalho dos que apresentaram aqui, e transforma num resumo executivo. Isso. É algo que tem se feito muito, né? Apresentar
e um pequeno sumário para as empresas de tudo tem na sua pesquisa, ver se eles interessam, se destrincham. Destrincha e seja inteligente. Às vezes você fazer uma apresentação em formato de portfólio digital. Coloque ali o seu tema e coloque o que ele destrincha. Em 3 minutinhos, que você manda para a sua lista de transmissão, das pessoas interessadas, e o cara coloca o dedo ali, muito mais. Eu tenho interesse de ler o teu trabalho. Porque se tu mandar em forma de relatório, mesmo que eu seja muito teu amigo, meu, eu vou dizer, pô, bicho, vamos tomar uma gelada ali, porque eu não vou ler esse negócio, não. Vamos se encontrar para ler uma gelada. Porque não vai dar. Mas, assim, ser inteligente na hora de divulgar. Isso dá muito certo. Só para finalizar aqui, e a gente ainda tem 5 minutinhos para finalizar, eu queria agradecer a cada um de vocês que se dispuseram a estar presente no SEMEAD, ainda nesse formato híbrido, os que estiveram presencialmente. A contribuição de todos vocês é importante para que esse evento cada vez mais proporcione discussões, que a gente possa elevar o nível de maturidade das próprias pessoas que são alunos, muitas das vezes, que vão entrar no serviço público, para ter essa oportunidade de ir com uma mente mais crítica do cenário que você vai encontrar, né? Eu acho que isso é muito legal. Queria muito fazer contato com você pelo seu trabalho, né, com a professora. Depois vamos trocar aqui os nossos contatos e agradecer. Desejo sucesso na sua vida aí profissional. Parabéns pelo mestrado, parabéns pelo trabalho e siga firme aí na sua proposta. Queria agradecer ao José que está por aí, né? E agradecer ao Lucas e agradecer à professora Grace pelos trabalhos que vocês apresentaram. Queria dar 30 segundos para o Josias e para o Carlos fazer essa consideração final aqui. Não quero 30 segundos? Não, da minha parte, só agradecer, desejar um bom final de evento para todos. Obrigado pelas palavras, professor Daíra. Isso motiva a gente. E agradecer de novo a professora Grace por todo o apoio aí. E ela sabe que a jornada está recém no primeiro passo. Obrigado. Josias. Assim, não está ouvindo. Então, nós vamos, nesse sentido, a gente agradece mais uma vez a presença de todos. Desejo muito sucesso na trajetória profissional de vocês. Trabalhem sempre deixando rastro de competência por onde você passa. E sempre que possível, promova o encontro entre pessoas e oportunidades. Porque esse é o nosso legado, como profissional, como pesquisador, de entrar na vida do outro por algum momento e deixar ali o nosso rastro de competência, a nossa referência. Muito obrigado a todos. Pode seguir. Obrigada, Daí, pela discussão.